Fala pessoal, Caio Vinícius aqui com mais um vídeo sobre Photoshop e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre design para social media. Esse que foi um tema que vocês sugeriram bastante, mandaram mensagem, deixaram nos comentários, então decidi criar esse vídeo para a gente estar falando aí sobre a criação de uma peça para as mídias sociais. Já aproveita também, já se inscreve no canal e já deixa o like para fortalecer e para eu continuar a criar esse tipo de conteúdo, demorou? Então chega de papo e bora lá pro Photoshop. Então, bora começar. Eu vou criar o meu arquivo. Vou criar no tamanho de 1080 por 1080 pixels, beleza? Um arquivo quadrado para a gente postar ali no feed do Instagram. Resolução 72 dpi, não vou colocar mais do que isso, porque como é uma imagem para web, não tem necessidade. Se eu colocar maior do que isso, essa imagem vai ser comprimida, então vai perder qualidade. E o modo de cores eu vou colocar também, eu vou deixar na verdade no RGB. Feito isso, né, vou dar um Create. Nosso arquivo está criado. Antes da gente começar a criar qualquer coisa, pessoal, eu quero dizer para vocês que todos os arquivos que eu vou usar estão disponíveis para vocês baixarem aqui no link na descrição do vídeo, beleza? Nesse tipo de projeto para web, né, todo projeto que eu faço, na verdade, eu gosto de trabalhar com a margem de segurança. Então, para colocar, adicionar essa margem, é muito fácil aqui no Photoshop. A gente vai vir no menu View ou Visualizar, se você usa a versão em português, New Guide Layout, e aqui eu vou habilitar somente as margens, desabilito colunas e linhas, e vou deixar somente as margens. E eu vou deixar uma margem de 50 pixels em cada extremidade. Então 50, 50 e 50. Beleza? Então esse espaço aqui eu não vou ultrapassar com nenhum elemento, a não ser que seja elemento de vinheta, que a gente vai falar no decorrer do vídeo. Feito isso, eu já começo então a parte de criação, né? Já começo a pensar no background. Como a gente vai estar falando sobre um produto que é um suco, né? Então a gente vai trabalhar numa paleta mais quente. Então eu venho aqui no gradiente, camada de ajuste, gradiente, e vou escolher aqui uma paleta, qualquer cor, qualquer gradiente que a gente vai alterar. Então vou colocar aqui um gradiente com cores mais vivas, né? Mais quentes. Então desse laranja aqui, esse laranjão bem forte, aqui para um amarelo. Vamos lá, um amarelo ouro. E beleza, um ok, ok. O estilo desse gradiente vai ser radial. E aí eu vou ter que inverter isso aqui, né? Beleza. Esse jitter aqui ele vai evitar aqueles estriamentos que acabam dando entre um tom e outro no gradiente. Legal. Eu acho que eu vou até deixar esse amarelo um pouquinho mais claro para ele destacar um pouco mais o laranja. Beleza. Show de bola. Ok. No tamanho dele eu vou deixar ele no tamanho de 140. 140 tá legal. Você pode arrastar isso aqui para qualquer lado que você quiser. Nesse caso eu vou deixar ele no centro e um pouquinho mais para baixo. Ótimo, ok. E aí eu vou arrastar o produto aqui que a gente vai trabalhar, que no caso é esse copo de suco aqui, ó. Então, ok. E aí já vou arrastar ele aqui, ele já está recortado, já vai estar recortado para vocês. E já recortei até a sombra. E caso você não saiba como fazer o recorte de sombra ou como reconstruir sombra, é só clicar nesse cardzinho que está aparecendo aqui do lado direito no vídeo, onde é um vídeo que eu ensino como recortar sombras. Então aqui eu já vou deixar tudo recortado para facilitar e a aula não ficar tão grande. O que eu vou fazer agora é redimensionar esse copo, né? Ctrl T e vamos trazer ele para o tamanho aqui, para dentro do nosso arquivo. Show de bola. E aqui tá legal. Ótimo. Pessoal, essa é uma imagem que não está com resolução tão alta e eu fiz questão que ela não tivesse com resolução tão alta, não tivesse com uma qualidade tão alta, para realmente simular as imagens que os nossos clientes nos mandam, né? Que a gente sabe que o cliente nunca manda, na verdade nunca não, mas bem difícil ele manda uma imagem com a resolução perfeita que dá pra gente usar. Então isso aqui é para vocês verem que mesmo com a imagem que não tá tão legal, dá pra gente fazer um projeto muito top no final das contas. Então vamos lá. Estou começando a pensar aqui agora, pessoal, na composição do projeto. Então a gente vai dividir isso aqui em três partes: composição, diagramação e pós-produção. Né? É tudoão no final das contas, mas são três passos importantes para que a gente chegue no resultado ideal no final do projeto. Então, vamos lá. Para o nosso copo não ficar flutuando, pessoal, eu gosto de fazer o seguinte: eu gosto de criar um plano aqui, né, para dar aquela sensação de que o copo está realmente apoiado em alguma superfície. E como que eu faço isso? Eu crio uma camada em branco. Chamo essa camada aqui de plano e eu vou usar esse gradiente aqui, ó, ferramenta de gradiente, essa opção de gradiente que é o gradiente refletido. E aí na cor branca
eu vou fazer um gradiente e vocês vão ver que ele vai espelhar a parte de cima e a parte de baixo desse gradiente. A opacidade eu vou colocar em 100%, e aí eu simplesmente com a ferramentinha de gradiente, ó, faço um gradiente mais ou menos desse tamanho, tá legal? Trago ele aqui mais para baixo, posso dar um Ctrl T e aumentar um pouquinho aqui só na vertical mesmo, um pouquinho aqui também. E aí eu vou mudar o Blend Mode dele de normal para Soft Light. E aí eu crio então uma espécie de plano onde o copo está apoiado, né? Isso ajuda a reforçar essa ideia de fundo infinito e que o copo não está flutuando. Isso não é uma regra, beleza? Mas é uma parada que eu gosto de fazer e que eu acho que deixa o projeto bem mais, como eu posso dizer, mais real, né? Para não dar aquela impressão de que o copo está voando ali no meio da tela. Show de bola! O que eu vou fazer agora, pessoal, é trazer o restante dos elementos que fazem parte da minha composição. Então, nesse caso, eu ainda tenho esse morango aqui, ó. Então, 2 cliques, ok? Tenho esse morango que também já vai estar recortado para vocês e ele também já está com a sombra recortada. Então, vou arrastar ele para dentro do arquivo também. Vamos lá. Ok. Vou colocar ele por cima de tudo aqui. Já vou renomear. Então, morango e sombra morango. Então, seleciono as duas camadas. Ctrl T para abrir o Free Transform e vamos diminuir, né? Diminuir. Lembrando que esse morango ele não pode ser tão grande, senão ele vai ficar maior do que o copo, né? Então, vamos pensar na proporção. Então, não precisa ser o tamanho real, mas o mais próximo que a gente puder, né? Possível. Eu coloco ele aqui. Show de bola. E o que está acontecendo aqui? Ele está ficando com a áurea branca, né? Um contorno branco. Isso porque na imagem original do morango é uma imagem bem grande. E nessa imagem bem grande eu tinha um valor de feather bem alto. E aqui é uma imagem menor. Eu vou diminuir esse feather, que está de 1 pixel. Eu vou colocar em 0,4 pixels. Já vai estar excelente para esse tamanho de imagem. Show de bola. Dica. Eu coloquei o morango, né? Posicionei o morango justamente nesse local, porque como eu falei, a imagem não é uma imagem pensada para uma imagem para social media, para um projeto de social media. Então o morango nesse lugar aqui, ó, ele vai ajudar a esconder algumas imperfeições. Então fica a dica aí de composição. Tô vendo que aqui em algumas áreas, ó, tá aparecendo um pouquinho da sombra. Então só esconder isso aqui na máscara, pintando de preto e show de bola. O que eu vou fazer agora, pessoal, é criar os grupos aqui para facilitar. Então eu tenho aqui o morango e a sombra do morango, posso juntar as duas camadas, Ctrl G, chamar isso aqui de morango. Eu tenho aqui o copo e a sombra, eu posso dar um Ctrl G também e chamar isso aqui de suco. E aqui eu tenho o background, né? As duas camadas que fazem parte do background, Ctrl G e chamo isso aqui de BG, meu background. Essa camada aqui que já vem por padrão, vou deletar. E eu acho importante você manter a organização dos projetos no seu arquivo para você não acabar se perdendo dentro do seu próprio arquivo. Beleza? Então vamos continuar aqui. Ainda falando sobre composição, eu acho que dá para a gente melhorar isso aqui criando uma sombrinha de leve aqui embaixo. E essa sombra dá para a gente fazer de várias maneiras. Vamos fazer de uma maneira rápida, né? Mas que também vai ser eficiente pra caramba. Que é simplesmente pegando aqui a ferramenta Elliptical Mark Tool. E aí eu faço uma elipse. E fazer uma elipse, vou posicionar ela mais ou menos aqui. Por enquanto. Com essa elipse feita, eu venho nas camadas de ajustes e vou adicionar uma camada de curves. Nessa camada de curves, eu vou só puxar o pontinho das altas luzes aqui para baixo e aí eu já faço aqui então a minha sombra. Feito isso, eu entro nas propriedades da máscara e aplico um feather para dar uma suavizada nessa sombra. Essa é uma sombra de contato. Se é uma sombra de contato, ela é um pouco mais forte, porque ela está mais próxima do objeto. Então, eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. Só que ainda não tá legal, né? O jeito que ela tá aqui, ela precisa de uma certa distorção para se encaixar melhor no ambiente. Então o que eu faço? Dou um Ctrl T para habilitar o Free Transform, botão direito do mouse, Warp, e então eu consigo posicionar, ajustar uma melhor posição aqui para essa sombrinha. Então aqui ela vai ser mais próxima do copo, né? Do meu objeto. Aqui também. Aqui também. Dá para trazer até um pouquinho mais. Show de bola. E aí eu posso até escurecer um pouquinho mais essa sombra. E lembrando que essa sombra ela tem que estar embaixo do copo, né? Ela estava por cima. Então, Ctrl T mais uma vez. Vamos só distorcer ela mais um pouquinho aqui. E prontinho. Essa não é uma sombra que ela vai chamar tanto atenção, né? Ela é simplesmente para fazer a sombra de contato. Ela não necessita chamar tanta atenção assim. Então, eu vou até renomear para sombra
contato, e a outra sombra, que é essa sombra aqui da própria imagem que eu recortei, eu vou até reduzir um pouquinho da opacidade dela, não precisa ser tão forte. E da sombra de contato, acho que eu vou tirar um pouquinho também. Show de bola. Então, só um detalhe que, mano, muda muito na composição. Ainda falando sobre composição, eu percebo que esse morango, ele não tá ambientando muito bem com a nossa cena. Então, eu vou aplicar um pouquinho de contraste para que ele se encaixe melhor. E como que eu vou fazer isso? Utilizando só uma camada de curves. Então, camadas de ajustes, curves. Clico aqui para aplicar o Clip Mask, para esse efeito afetar somente o morango. E aí eu vou clicar no meio aqui do gráfico e vou só puxar essa curva um pouquinho para baixo. E olha só o morango ganhando um contraste e ambientando muito mais com a cena. Então, antes da ambientação e depois da ambientação. É lógico que existem várias outras ferramentas e técnicas que vão te dar outros tipos de ambientação. Mas nesse caso, para uma peça rápida para social media, essa ambientação aqui tá ok. Show de bola. O que eu vou fazer agora, pessoal, é me preocupar um pouquinho mais com esse background. Então dá para enriquecer um pouco mais essa composição. Então eu vou entrar no grupo do background, vou criar uma nova camada em branco. Essa camada eu vou chamar de gotas. E agora eu vou usar um pincel que vai estar disponível para vocês também. Então eu vou entrar aqui no meu painel de pincéis. Vou buscar esse pincel, é um pincel de gotas, né? Esse pincel aqui, ó, 2128, o número dele. E esse pincel, como qualquer outro, eu consigo alterar o tamanho, as cores. E nesse caso agora eu vou alterar o tamanho, vou deixar ele maior. Vamos lá, um pouquinho maior. Um pouquinho mais. Acho que aqui tá legal. Na cor branca, dou um clique e ótimo. O que eu vou fazer agora é botão direito para entrar no meu menu de pincéis novamente. E aqui na direção do pincel, ó, eu vou só rotacionar e agora eu vou ter o pincel espelhado. Mas para não ficar totalmente igual do lado de lá, né, eu vou aumentar um pouquinho ele aqui. E aí eu vou dar um clique mais ou menos aqui, ó. Show de bola. Acho que ficou até muito parecido ainda. Vou aumentar um pouquinho mais. E aí, um clique bacana. O que eu vou fazer agora é mudar o Blend Mode dessa camada gotas para Soft Light também. E eu tenho aquele efeito, né, de que a parada tá molhada ali no fundo, né, aquele efeito de gotas que tá escorrendo. Então isso ajuda a enriquecer mais ainda a minha composição. Só que o que acontece? Eu percebo aqui que essas gotas aqui embaixo, né, elas estão acabando de um jeito meio seco. Então o que eu faço? Nessa camada aqui das gotas, adiciono uma máscara. E como tá com a máscara, eu posso pegar o meu gradiente radial, do preto para o transparente para esconder. 60% de opacidade está legal. E aí, ó, eu começo a esconder, pintar essas áreas aqui, ó, e esconder essas gotas que ficaram meio avulsas aqui, sobrando e tal. Então elas acabam aqui mais ou menos na linha lá que a gente fez aquele plano, né? Aquela camada do plano para o copo se apoiar em cima. E eu posso também tirar um pouquinho da opacidade dessas gotas aqui do fundo. Elas não precisam chamar tanta atenção. A gente tem que pensar sempre o seguinte, numa peça de social media, o que tem que chamar realmente atenção é o produto que está sendo mostrado. Então, nesse caso aqui, o suco. Então, eu acredito que 60%, 65% de opacidade aqui nessa camada das gotas já vai estar mais do que suficiente. Então, show de bola. E a gente ainda pode enriquecer mais ainda a composição usando um outro pincel que também vai estar disponível para vocês. Vou criar uma nova camada aqui dentro do grupo do copo, né, do suco. E aqui nessa camada eu vou chamar de Splash. Vocês já devem estar imaginando o que a gente vai fazer. Então, botão direito aqui com os brushes. E vou buscar o pincel que a gente vai usar, que é esse aqui, ó, 356. Mesma coisa, eu posso vir aqui e escolher o tamanho desse pincel. Show de bola. Se eu coloquei ele aqui branco, né, vai ficar meio sem noção. Então o que eu faço? Com o pincel selecionado, eu seguro a tecla Alt e aí eu clico aqui para escolher uma cor, né? Lógico que é a cor aqui do suco, né, que vai estar em contato com esse splash que a gente vai criar. Então eu dou um clique e tenho aqui o meu splash. Acho que foi uma cor muito forte. Vou voltar aqui para selecionar uma cor mais fraquinha. Vamos ver. Não. Vou testar uma cor aqui que vai ficar melhor. Não, vou tentar uma cor mais forte mesmo, uma cor mais viva. Vamos ver. Show de bola. Essa aqui ficou perfeita. Vou dar um Ctrl T nessa camada para dar uma distorcida nela. Posso usar o botão direito e usar o Warp também. Para mim é uma das melhores ferramentas do Photoshop. Posso trazer essas gotas mais para cá. Como é uma forma orgânica, né, pessoal? Então não preciso preocupar muito em manter simetria nem nada do tipo.
O que eu tenho que me preocupar agora são com essas sobras aqui, né, que ficaram por fora do copo. Então o que eu faço? Nessa camada do splash, adiciono uma máscara. Poderia até usar a borracha, mas eu não recomendo trabalhar com borracha por ser uma edição destrutiva. Então nessa máscara eu pego o gradiente de novo. Opacidade aqui eu vou colocar 90%. E aí, ó, começo a pintar isso aqui com o gradiente radial, beleza? E então eu começo a apagar. E muita gente me pergunta, pô, cara, mas por que você apaga com gradiente e não apaga com o pincel? Simplesmente porque com o gradiente, pessoal, eu consigo ter uma transição muito mais suave do que eu teria com o pincel. Então, em momentos que eu não preciso de ter uma transição, eu vou usar o pincel. Em momentos que eu preciso ter uma transição, eu prefiro usar o gradiente. Então, nesse caso, eu quero deixar uma transição mais de leve para dar a impressão de que algumas partes aqui estão simplesmente vazando, está transbordando do copo, mas eu não quero deixar que seja tanto. Então, nesse caso, ó, com a opacidade do gradiente aqui em 40%, vou até abaixar para 20%, eu começo até a esconder algumas arestas aqui, ó, para poder dar a impressão que o que está mais longe está mais fraco. Então, nessas gotinhas aqui, eu vou apagando também, vou escondendo um pouco. Lembrando que isso não é uma regra, viu, pessoal? É simplesmente algo que eu faço e que eu estou passando a dica para vocês. Então, estou mostrando exatamente como eu faço. Então, acredito que várias pessoas possam fazer isso aqui diferente também. E olha só. Lembrando também, pessoal, que essa é uma aula rápida, então não dá para eu mostrar tudo aqui dentro dessa aula, beleza? Mas eu estou deixando um link aqui embaixo na descrição do vídeo. É o primeiro link na descrição, onde eu falo muito mais sobre a criação de design para social media. Eu falo sobre a criação, sobre o mercado, prospecção de clientes, como e quanto cobrar. Então, nesse vídeo que está logo no link aqui embaixo na descrição, eu entro em detalhes sobre tudo isso, é um vídeo maior, é um vídeo gratuito, você não precisa pagar nada e você também não precisa cadastrar e-mail nem nada do tipo. É só clicar e assistir o vídeo, tranquilo? Então clica aí no primeiro vídeo aqui, primeiro link na descrição do vídeo. Então deixa eu continuar. Nessa parte aqui, eu vou tirar um pouquinho. E essas dicas que eu estou passando para vocês, pessoal, são as dicas que eu passo para os meus alunos também. Então, estou mostrando exatamente o processo que eu faço, né, que eu ensino para os meus alunos. Nesse caso aqui eu vou usar um pincel só para tirar essas manchinhas aqui. Ó. E é lógico, se você tiver um pouquinho mais de paciência, você vai chegar num resultado ainda melhor. Beleza? Então, show de bola. Pessoal, o que eu faço agora é começar a pensar na questão de vinheta. E quando eu falo de vinheta, muita gente pensa somente nos cantos escurecidos, mas não necessariamente precisa ser somente isso. Mas antes de eu passar para a vinheta, deixa eu só dar mais uma dica de ambientação que a gente pode usar aqui dentro do projeto. Aqui já está legal, a gente já tem elementos legais, só que a gente ainda pode enriquecer ainda mais. Então eu posso trazer, por exemplo, essa imagem aqui, ó, dessa folha, dessa palmeira, eu posso trazer ela para cá. Como a gente está falando de algo tropical, né, essa palmeira aqui ela vai enriquecer pra caramba a nossa cena e está dentro do contexto de tropical, né? Vou trazer isso aqui para cá. Acho que aqui ela está num local que fica legal. E beleza. Só preciso, primeiramente, renomear isso aqui, Palmeira 1, né? E ela tem que ficar atrás do copo de suco. Agora sim. Vou até diminuir um pouquinho, que ela não precisa chamar tanto atenção, viu, pessoal? O que precisa chamar realmente atenção é o produto. Isso aqui é só um ornamento, beleza? Não pode ficar tão gritante. Então, eu tenho aqui a palmeira 1. Eu posso ainda dar um Ctrl J, duplicar essa palmeira, dar um Ctrl T, botão direito, flip horizontal. E essa nova cópia eu coloco do lado de cá. E agora essa aqui vai ser um pouquinho menor. E vou colocar ela mais deitadinha. Posso usar o botão direito, o Warp e dar uma distorçãozinha de leve também, para não ficar bem nítido que é uma cópia, né, da outra palmeira do outro lado. Beleza? E tá aí as duas palmeiras. Isso que eu vou chamar de palmeira 2. E aí eu vou juntar as duas e agrupar. Então, seleciono as duas, Ctrl G, palmeiras. Show de bola. E agora, pessoal, ainda pensando na composição, né, e pensando na composição de uma maneira que vai evidenciar ainda mais o meu produto, o meu elemento principal, né, eu começo a pensar na questão de vinheta. E quando eu falo de vinheta, não é simplesmente escurecer os cantos, né? A gente pode fazer uma vinheta mais interativa com o tema que a gente está fazendo. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma vinheta utilizando uma outra imagem de palmeira, que também está disponível para vocês, e eu vou arrastar ela para cá. Ela vai estar com o nome de Palmeira 1. Eu vou arrastar ela para dentro do meu arquivo, vou rotacionar
E essa vai ser a única, né, a única imagem, o único elemento que a gente vai utilizar, ainda falando sobre composição, né, que a gente vai utilizar que vai ultrapassar as margens de segurança, porque eu quero dar aquela sensação de que essa palmeira ela está saindo aqui do canto, de que ela está próxima ali da lente onde essa imagem foi clicada, digamos assim. Então eu vou deixar ela maior, colocar ela aqui mais tortinha e, cara, eu acho que aqui tá legal. Vou colocar ela por cima de tudo, beleza? E vou chamar isso aqui de palmeira topo, porque ela está na parte de cima. E com ela em objeto inteligente ainda vem aqui no menu filtro, blur, Gaussian blur e vou aplicar um desfoque, né? Porque se ela está bem próxima à lente e o foco aqui é o objeto, né, o nosso produto, então essa palmeira ela tem que estar desfocada. Então eu vou aumentar aqui o desfoque, vamos colocar aqui 6 para ver. 6, acho que foi até muito, eu vou deixar 6 e vou aumentar um pouquinho mais ela aqui com Ctrl T. E vamos ver, show de bola. E agora a gente tem que pensar na questão do contraste. Se ela está mais próximo da lente, ela tende a ser mais escura, ela vai ter mais contraste. A mesma coisa de eu chegar minha mão aqui, aproximar minha mão mais aqui da lente da câmera, ela fica mais escura, né? Então a gente vai escurecer essa palmeira um pouquinho mais. Então para isso, vou adicionar uma camada de curves. Nessa camada de curves, eu aplico um Clip Mask e eu vou só escurecer essa palmeira, puxando aqui as altas luzes para baixo e eu começo a escurecer essa palmeira. E vocês vão ver que esse efeito de proximidade ele fica mais reforçado quando eu faço isso. Show de bola. Beleza. Posso juntar tudo isso aqui, dar um Ctrl G para colocar dentro de um grupo e chamar de palmeira topo. Mas eu preciso também colocar algo aqui embaixo. Então o que eu faço? Duplico esse grupo com Ctrl J e chamo isso aqui de palmeira base. Vamos lá. Palmeira base. Dou um Ctrl T, trago ela aqui para baixo, botão direito do mouse, flip horizontal, flip vertical e agora vou achar um posicionamento aqui que fique diferente da que está lá em cima, né? Como eu falei, para não parecer que é uma cópia. Por mais que seja, né? A gente está usando a mesma imagem, mas eu não quero deixar isso muito evidente. Posso até deixar isso aqui maior, rotacionar um pouquinho. Deixar de um jeito que não encoste no meu objeto principal, né, no meu elemento principal, no caso aqui o produto, e show de bola. Então agora eu tenho a palmeira base e a palmeira topo. Eu posso até diminuir um pouco isso aqui tudo, então no caso aqui eu posso selecionar o grupo do morango, o grupo do suco e o grupo das palmeiras que estão atrás, dar um Ctrl T e diminuir isso aqui um pouquinho, ó, e trazer um pouquinho mais para o centro. E show de bola. Então a nossa parte de composição aqui dos elementos a gente já fez. E eu deixei por último a parte de diagramação, que vai ser a parte mais simples da gente trabalhar. Então para isso eu vou simplesmente criar uma camada de texto, criar um texto, né, com a tecla T de texto mesmo. E vou criar aqui um texto e vou colocar o nome que a gente vai trabalhar. Então eu vou colocar aqui que é um suco tropical. Então eu vou só colocar tropical. Colocar na cor branca. A fonte que eu estou utilizando, pessoal, é chamada de Headliner. Então, vocês podem procurar, vou deixar o nome dela aqui para vocês procurarem, mas pode ser qualquer outra fonte também. Eu usei essa fonte porque eu acho que ela se encaixa bem nesse contexto de uma parada mais tropical e uma parada também mais rústica, mais natural. Então, por isso que eu optei por utilizar essa fonte Headliner. Vou posicionar ela aqui e aqui eu vou brincar um pouco com o texto, né? Então eu poderia escrever tropical aqui em cima ou aqui embaixo, mas eu gosto dessa parada de separar o texto, né? Pra gente ocupar um maior espaço dentro da imagem e preencher esses espaços em branco, né? Lógico que não todo o espaço em branco, mas preencher um pouco para não ficar um layout muito vazio. Então, trop e aqui colocar o ical. Eu sei que a separação da sílaba não seria essa, mas eu estou fazendo assim justamente para ficar mais equilibrado, né? Para eu ter 4 letras do lado de cá e 4 letras do lado de cá também. E isso não vai influenciar na leitura. O que eu não recomendo que você faça é colocar de um jeito que você não consiga ler. Então, sei lá, você coloca o trope aqui e cal de cá. Então, isso aí vai prejudicar a leitura. Então, sempre que você for pensar em fazer uma diagramação, você não precisa ficar preso em fazer uma parada muito, sei lá, muito clássica, na verdade, muito conservadora, que vai ficar uma parada chata, né? Você pode brincar com o texto, mas você sempre precisa ter em mente que o texto
principal objetivo do texto é transmitir uma mensagem, ele tem que ser lido fácil, beleza? Então, tem que ficar bonito? Tem, mas antes de pensar na beleza, pense na questão de comunicar, de passar a mensagem, de ficar bem legível para qualquer pessoa, tranquilo? Faça isso que você nunca vai errar na hora de pensar com textos. Show de bola, vou dar um Ctrl G nessas duas camadas de texto e vou chamar isso aqui de texto. Daí vamos pensar o seguinte, o cliente quer que você coloque ali as redes sociais. Então a gente pode pegar aqui, por exemplo, ó, vou buscar esse ícone aqui, o ícone do Facebook, né? E vou diminuir ele um pouquinho, beleza. Vou rasterizar isso aqui, porque não precisa de estar em objeto inteligente, e eu quero colocar isso aqui branco, para poder equilibrar, né, com o branco que eu já tenho aqui dentro da imagem, né, no caso o branco do texto. Como que eu faço para inverter? Né? Qual que é a cor inversa ao preto? É o branco. Como que eu inverto isso aqui? Ctrl I ou Command I, ele já vai inverter. E daí eu vou colocar aqui o texto, né? No caso aqui vou inventar, então vou colocar aqui barra, sei lá, tropical, underline, lanches. Estou inventando. E aí acontece o seguinte, essa fonte que eu usei, a headliner, vocês podem ver que ela não tem caracteres especiais, então eu vou ter que trocar de fonte. Então eu vou buscar uma fonte aqui, uma fonte de fácil leitura, porque é um texto pequeno. Então se é um texto pequeno, eu tenho que pensar que ele tem que ser lido ainda mais fácil. Então eu vou buscar aqui, pode ser essa Roboto, que eu gosto mesmo. E vou diminuir também o tamanho dela, né? Deixar ela menorzinha aqui. Show de bola. Vou diminuir também no tamanho desse ícone do Facebook. Beleza, vou trazer ele mais próximo do texto, subir ele um pouquinho usando a setinha do teclado. Beleza. Pego essas duas camadas, Ctrl T para diminuir um pouco e vou trazer isso aqui para o centro da minha imagem. Show de bola. Ctrl G para agrupar, né? E vou chamar isso aqui de rodapé. Show de bola. E não vou trazer, ó, até encostar. Opa! Não vou trazer até encostar na minha linha aqui, na minha margem de segurança. Vou deixar sempre mais longe um pouco. Isso porque eu não quero dar aquela sensação de que o espaço que eu tinha não foi suficiente para colocar todas as informações e deixar uma certa tensão dentro do meu layout. Então sempre vou prezar para manter um layout mais limpo e um pouco mais clean e evitar esse tipo de tensão, beleza? Agora a gente vai para a pós-produção, que é a finalização do projeto. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova camada, vou chamar essa camada de luz. E nessa camada eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pegar meu gradiente, vou segurar a tecla Alt e vou achar um tom de amarelo bem claro. Esse tom aqui tá legal. Daí eu posso clarear um pouquinho mais aqui no Color Picker. Estou com gradiente radial, opacidade vou colocar aqui 80%. E aí eu vou só dar um clique aqui, ó, e arrastar para fazer uma luz. Ó. Fazer aquele blurzinho aqui de luz. Aqui. Aqui eu vou até diminuir a opacidade, colocar uns 50% e vou fazer ele mais fortinho aqui, ó. E por que eu estou fazendo a luz justamente desse lado, pessoal? Porque eu estou observando a minha imagem e estou vendo que na hora que essa imagem aqui foi clicada, ela foi clicada com a luz vindo daqui, ó. Então você pode ver que aqui eu tenho luz e aqui eu tenho sombra. Então se eu colocasse a luz vindo daqui, da direita, ia ficar totalmente ao contrário, né? Até porque a sombra está sendo projetada para o lado de cá. Então vale esse tipo de observação. Então aqui eu criei uma luz e agora para finalizar eu crio uma camada de ajuste chamada Color Lookup, onde eu tenho aqui vários filtros que eu posso estar carregando, são filtros de cinema, então você vai aí dar uma olhada, olha com calma, eu vou pesquisar algum aqui que dá para eu poder, que eu posso usar nessa imagem. Cara, eu acho que esse aqui tá legal, esse Fuji Eterna, daí eu posso mudar o Blend Mode dele aqui, por exemplo, para Soft Light, para eu ter um contraste maior e posso colocar uma opacidade aqui também, sei lá, um pouquinho menor para não ficar tão forte, né? Então, 60% de opacidade, tá legal. Seleciono essas duas camadas, dou um Ctrl G e chamo isso aqui de pós ou pós-produção. Então, posso dar um Tab e um Ctrl 0 para poder ver a minha imagem a 100%. Vamos tirar essas linhas, View, e venho aqui em Clear Guides. E olha só, nossa imagem tá prontinha para ser postada. E com a imagem que eu falei para vocês, né, que nem era uma imagem própria para fazer um post, né, uma arte para social media, mas que com um pouquinho de criatividade, conhecendo um pouco mais sobre o Photoshop, a gente consegue fazer resultados incríveis, beleza? Então é isso aí, pessoal. Não se esqueçam, aqui embaixo, o primeiro link na descrição do vídeo,
vai ter um vídeo mais completo. Só clicar nesse link, você vai ser redirecionado para uma página com um vídeo mais completo, onde eu vou falar tudo sobre a parte de criação para social media, sobre a parte de clientes, prospecção de clientes e precificação. Então, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é gratuito, você não precisa se cadastrar nem nada do tipo. E também não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like aí se você curtiu essa aula, se você curtiu esse vídeo. Esse feedback para mim é muito importante para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? Então, estou contando aí com a sua ajuda. Então é isso aí, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!